Olá, inscritos do canal Verdades da África. Todo africano deve conhecer esse ranking e eu convido você a conhecer o ranking dos 10 maiores países em território aqui em África. Mas antes, queria pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África. A África é o segundo maior continente da Terra, com uma área total de aproximadamente 30.365.000 km², divididos em seus 54 países. A África tem de longe o maior número de países localizados no Equador ou ao redor dele, mas também se estende até o hemisfério sul. Esta combinação de tamanho, forma e localização se combinam para dar ao continente uma enorme diversidade em termos de geografia, clima, flora e fauna, para além de recursos naturais. Agora vamos conhecer a lista dos 10 maiores países em território na África. 10. Etiópia. A Etiópia é um país africano da região da África Oriental e tem como capital a cidade de Addis Abeba. O clima predominante no país é do tipo temperado, mas há ocorrência de climas tropicais. Uma das principais feições de relevo da Etiópia é o Grande Vale do Rift. O país é composto por montanhas e planaltos em sua maioria. É o segundo país mais populoso da África, com uma população estimada em 114.964.000 habitantes. Sua taxa de urbanização é de 22,2%, caracterizando um país essencialmente rural. O país possui baixo IDH e baixa renda per capita, embora tenha reduzido a parcela de população abaixo da linha da pobreza. Ainda é um dos países mais pobres da África e do mundo. A economia é liderada pelos serviços e pela agropecuária. Existe um grande déficit estrutural no país, no que diz respeito ao acesso à água potável e saneamento. A Etiópia ocupa a 10ª posição nos países com maior território ou área do continente africano, com uma área estimada em 1,104 milhões de km², estando na nossa 10ª posição nos países com a maior área em África. 9. África do Sul. A África do Sul é um país independente e está situado no extremo sul do continente africano e é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico. O território encontra-se no Oriente, ao sul do paralelo do Equador, hemisfério sul. A nação abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas, distribuídas em uma área de 1.221.037 km². A população é composta por negros, que apresentam 70% da população, brancos, descendentes de holandeses e ingleses, representados por 12% da população, euro-africanos, que representam 13% da população, indianos 3% e outras etnias que apresentam 2% de toda a população. O território abriga em seu subsolo uma grande quantidade de minérios e destaca-se na produção de carvão mineral, manganês, ferro, cobre, platina, diamante, ouro e urânio, riquezas que são fundamentais para o desenvolvimento industrial sul-africano. Outro potencial relevante de recursos é quanto à produção de energia elétrica impulsionada pelo rio Orange. O país não é independente quanto à produção de petróleo. A economia sul-africana está ligada à prestação de serviços, indústrias, além dos setores primários, como extrativos, minerais e a produção agropecuária. A cidade do Cabo e Joanesburgo são os principais centros urbanos e, consequentemente, promovem a concentração das indústrias, abrigando empresas que atuam nos setores de produção de veículos, locomotivas, incluindo ainda a metalurgia e a petroquímica.
O setor industrial é bastante diversificado, entretanto, isso não evita problemas como a desigualdade social, elevado índice de desemprego, marginalização, entre outros problemas que afligem a África do Sul. Outra fonte de receita de grande importância é a atividade turística, desenvolvida na savana, conhecida como safari, além do turismo urbano, especialmente na cidade do Cabo. A África do Sul é hoje considerado o segundo país mais rico, mas isso não vem ao caso. Falamos em questões de PIB, tem um PIB elevadíssimo. Mas nós temos isso na nossa lista dos 10 países mais ricos da África. Vou deixar o link na descrição. Mas a África do Sul também ocupa a 9ª posição dos países com maior território em África. 8. Mali. Oficialmente, República do Mali é um país africano sem saída para o mar, na África Ocidental. O Mali é o 8º maior país da África, limita-se com 7 países, a norte pela Argélia, a leste pelo Níger, a oeste pela Mauritânia e Senegal e ao sul pela Costa do Marfim, Guiné e Burkina Faso. O Mali tem uma área de cerca de 1.240.000 km² e a sua população é estimada em cerca de 19 milhões de habitantes. A capital do país é Bamako. Formada por 8 regiões, o Mali tem fronteiras ao norte, no meio ao deserto do Saara, enquanto a região sul, onde vive a maioria de seus habitantes, está próxima aos rios Níger e Senegal. Alguns dos recursos naturais de Mali são o ouro, o urânio e o sal. O atual território de Mali foi sede de 3 impérios da África Ocidental. O Mali é membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e ocupa a nossa 8ª posição nos países com maior território em África. 7. Angola. Angola ou República de Angola é um país africano localizado na região central do continente. Sua capital é a cidade portuária de Luanda. Banhado pelo Oceano Atlântico, o território angolano apresenta clima tropical e relevo planáltico. A população do país é de quase 34 milhões de habitantes, dos quais 68% vivem nas áreas urbanas. Angola é rica em recursos naturais, como o petróleo, que constitui pilar da economia nacional. Apesar disso, enfrenta uma série de problemas socioeconômicos e estruturais que se agravaram com a Guerra Civil, que durou de 1975 a 2002. O território angolano possui área de 1.246.700 km², sendo assim considerado o 7º maior país no continente africano. 6. Níger. O Níger, oficialmente República do Níger, é um país da África Ocidental. Faz fronteira com a Argélia e Líbia ao norte, a leste com o Chad, a sul com a Nigéria e Benin e a oeste com Burkina Faso e Mali. O país abrange uma área de quase 1.270.000 km², fazendo desta a maior nação da África Ocidental, com mais de 75% da sua área de terra coberta pelo deserto do Saara. A população é predominantemente islâmica, sendo estimada em 17.138.707 habitantes, conforme dados de 2013. A capital é Niamey, desculpem a pronúncia, localizada no sudeste do país, que é a sua cidade mais populosa. O Níger é um país subdesenvolvido e é consistentemente uma das nações que apresentam um índice de desenvolvimento IDH muito baixo, um total de 0,394 pontos, obtendo a posição 189 na classificação entre os países pesquisados pela
Organização das Nações Unidas. Grande parte das porções não desérticas do país estão ameaçadas por secas periódicas e a desertificação. A economia está concentrada em torno da subsistência e o setor agrário encontra-se na região sul, que é a parte mais fértil do seu território. A exportação de matérias-primas, principalmente o minério de urânio, também é um dos principais contribuintes da economia do Níger. Mesmo assim, mesmo sendo um país não tão desenvolvido e não tão rico, o Níger é considerado o sexto maior país em África. 5. Chad. Chad é um país sem litoral no centro-norte da África. O território é o de uma bacia rasa que se eleva gradualmente da área do Lago Chad, no oeste, e é cercada por montanhas ao norte, leste e ao sul. Embora seja considerado o quinto maior país do continente africano, grande parte do norte desse país fica no Saara. Tem uma densidade populacional de apenas 20 pessoas por milha quadrada, ou seja, 8 pessoas por quilômetro quadrado. A maior parte da população vive da agricultura. O algodão é cultivado no sul e o gado é criado na região central. O Chad se juntou às fileiras dos países produtores de petróleo em 2003, aumentando as esperanças de que as receitas geradas melhorarão a situação econômica do país. E o Chad ocupa a nossa quinta posição nos países com maior território em África. 4. Líbia. A Líbia é um dos países mais instáveis em termos políticos do mundo. Ela está localizada no norte da África, uma região geoestratégica marcada por conflitos político-militares. A história da Líbia marca a influência das populações árabes no norte da África. O país, geograficamente caracterizado por clima e vegetação desérticos, tem uma população maioritariamente muçulmana. A economia líbia tem como base a exportação de petróleo, porém, apesar das riquezas e minerais, os líbios têm enfrentado diversas adversidades frutos dos conflitos locais. O país é administrado por um governo de transição que busca equilibrar as forças políticas nacionais. A Líbia possui um território de 1.759.540 quilômetros quadrados, ocupando a nossa quarta posição dos maiores países em África. 3. Sudão. Sudão é um país africano limitado a norte pelo Egito, a leste pelo Mar Vermelho, por onde faz fronteira com a Arábia Saudita, pela Eritreia e pela Etiópia, a sul pelo Sudão do Sul e a oeste pela República Centro-Africana, Chad e Líbia. O rio Nilo divide o país em duas metades, oriental e ocidental. Sua religião predominante é o islamismo. Quase 1/5 da população do Sudão vive abaixo da linha internacional de pobreza, vivendo com menos de $1,25 por dia. Até 2011, o Sudão era o maior país da África e do mundo árabe. Quando o Sudão do Sul se separou em um país independente após um referendo sobre a independência, o Sudão é hoje o terceiro maior país da África e também o terceiro maior país do mundo árabe. Sua área é estimada em cerca de 1.886.068 quilômetros quadrados, ocupando a nossa terceira posição dos maiores países em África. 2. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, denominada entre 1971 e 1997 República de Zaire e por vezes designada como RDC, ou Congo Democrático, entre outros nomes que existem, com estimativas populacionais entre 82 e 86 milhões de habitantes, segundo o censo de 2017, a República Democrática do Congo é o quarto país mais populoso do continente africano.
atrás apenas da Nigéria, da Etiópia e do Egito, e o 16º do mundo. É também a mais populosa nação francófona do globo, que possui a língua francesa como língua oficial. À frente da França, a população democrática congolesa é composta, em sua maioria absoluta, por cerca de 200 grupos étnicos, em especial da família Bantu. A República Democrática do Congo possui um clima tipicamente equatorial tropical. É considerado um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, sendo por vezes apontado como o segundo mais biodiversificado do mundo, atrás apenas do Brasil, ocupando assim a nossa segunda posição nos países com maior território em África. Primeira posição, Argélia. República Argelina Democrática e Popular é um país da África do Norte que faz parte do Maghreb. Sua capital é Argel, no norte do país, sendo a cidade mais populosa na costa do Mediterrâneo, com uma superfície de 2.381.741 km². É o maior país da bacia do Mediterrâneo e o mais extenso de todo o continente africano, após a divisão entre o Sudão e o Sudão do Sul. Partilha suas fronteiras terrestres ao nordeste com a Tunísia, a leste com a Líbia, ao sul com o Níger e o Mali, a sudeste com a Mauritânia e o território contestado do Saara Ocidental, e a oeste com Marrocos. A nação possui uma rica história, tendo conhecido muitos impérios e dinastias, incluindo os antigos númidas, fenícios, romanos, entre outras etnias. Após a conquista árabe do norte da África, a maioria dos habitantes nativos foram arabizados. Assim, embora a maioria dos argelinos são berberes na origem, se identificam na identidade árabe. No geral, argelinos são uma mistura de berberes com alguns elementos adicionais dos árabes, turcos, africanos subsaarianos e muçulmanos. A Argélia é tida como uma potência regional e média. O país fornece grandes quantidades de gás natural para a Europa e as exportações de energia são um dos principais contribuintes na economia argelina. De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a Argélia tem a 17ª maior reserva de petróleo do mundo e a 2ª maior da África, ao mesmo tempo que tem a 9ª maior reserva de gás natural do mundo, entre outras quantidades de recursos naturais. O país é membro da Organização das Nações Unidas, da União Africana e da Liga Árabe praticamente depois da sua independência em 1962. Depois desse breve resumo sobre a Argélia, nós podemos constatar, que a Argélia é o maior país em África. Sempre que perguntarem qual é o maior país em África, é a Argélia. Isso desde o ano de 2011. Isso você só poderá saber aqui no canal Verdades da África. É por esses e mais motivos que eu te convido a se subscrever agora e fazer parte dessa maravilhosa família. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe e tchau.